O Senhor seja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Também os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam: Ele está possuído por Beelzebul, é o príncipe dos demônios que ele expele os demônios. Mas havendo-os convocado, diziam ele em parábola: Como pode Satanás expulsar Satanás? Pois se o reino estiver dividido contra si mesmo, não pode durar. E se uma casa está dividida contra si mesmo, tal casa não pode permanecer. E se Satanás se levantar contra si mesmo, está dividido, e não poderá continuar, mas desaparecerá. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte e roubar-lhe os bens, se antes não o prender, e então saquear a sua casa. Em verdade vos digo, todos os pecados serão perdoados aos filhos do homem, mesmo as suas blasfêmias. Mas todo aquele que tiver blasfemado contra o Espírito Santo, jamais terá o perdão, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falava assim porque tinham dito: Ele tem um espírito imundo. Palavra da nossa salvação, glória a vós, Senhor. Hoje aqui o Santo Evangelho, ele vem nos falar sobre diversos assuntos, mas hoje eu quero puxar para o lado do Espírito Santo, do pecado contra o Espírito Santo. Uma vez Santo Agostinho, ele estava meditando esse Evangelho e ele se perguntava: como aqui Jesus diz, todos os pecados serão perdoados, mas logo em seguida ele diz, mas aquele que tiver blasfemado contra o Espírito Santo, esse jamais terá perdão. E Santo Agostinho se perguntava se isso não era uma coisa muito contraditória. Como que Jesus disse que todos os pecados têm perdão, mas aquele que pecou contra o Espírito Santo, ele não perdoa? Santo Agostinho se perguntou isso. Mas Santo Tomás de Aquino, ele respondeu isso mais explicitamente, mais detalhadamente para cada um de nós. Santo Tomás de Aquino, na Suma Teológica, ele nos diz que existem diversas formas de nós pecarmos contra o Espírito Santo. Existem 6 formas, e eu vim trazer algumas para nós hoje. Primeiro, Santo Tomás diz que é o desespero da salvação. O desespero da salvação é nós não confiarmos na misericórdia de Deus. É nós não confiarmos que Deus vai nos perdoar independente de qual pecado nós cometemos. Aí a gente coloca na nossa cabeça: não, eu fiz isso muito errado mesmo, e Deus não vai me perdoar. E eu fico colocando aquilo na minha cabeça de que Deus não vai me perdoar, e eu não estou confiando na misericórdia de Deus. Eu não estou confiando na misericórdia do Senhor. E Santo Tomás de Aquino diz que isso é um desespero da salvação. Por isso que nós devemos confiar na misericórdia de Deus. Errou, pecou, mas se você se arrepende de coração, o Senhor te perdoa, independente do seu pecado. Mas nós não devemos duvidar da misericórdia de Deus. Outro também que Santo Tomás disse é a presunção da salvação. É eu achar que eu não preciso da misericórdia de Deus porque eu já estou salvo. Quantas vezes nós vemos pessoas orgulhosas: eu não preciso fazer isso, eu não preciso me confessar, porque eu já sou santo, porque eu já estou salvo. Coitado. Santo Tomás de Aquino diz que está sendo um presunçoso da sua salvação. A gente nunca deve se achar que estamos salvos, e sim que somos pecadores e que necessitamos da misericórdia de Deus. Terceira coisa que Santo Tomás nos dizia era nós obstinar-se do pecado. É aquela pessoa que está pecando muito contra Deus e tem a consciência de que aquilo é pecado e não se arrepende. Por isso que nós devemos, se a gente está cometendo algum pecado, que a gente sabe que é pecado e vive naquele erro, que a gente possa se arrepender e recorrer ao nosso Deus. E outro também que Santo Tomás diz que a impenitência final é eu lá no fim da minha vida não pedir perdão a Deus. Porque muitas pessoas, elas passam a vida toda errando, pecando e não se arrependem. Mas lá no finalzinho da sua vida, elas se arrependem e elas alcançam a misericórdia de Deus. Mas há pessoas que até no final da sua vida não se arrependem. Isso é uma impenitência final de Santo Tomás de Aquino. Não pediu perdão a Deus, não se arrependeu. Então Deus, ele não pode perdoar. Isso tudo se resume em quê? Em nós não nos arrepender, continuar no erro, continuar pecando e não procurar a misericórdia de Deus. Porque o Senhor, ele sempre está ali com a sua misericórdia sobre cada um de nós,
Quando nós nos arrependemos de coração, o Senhor nos perdoa. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.